Boa noite, pessoal. Meu nome é Marcelo e hoje nós iremos conhecer o maior programa de concessões de infraestrutura do mundo que está sendo realizado no Brasil pelo Ministério da Infraestrutura. Então agora vamos ver mais informações com o nosso superministro Tarcísio Gomes de Freitas. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, publicou: o maior programa de concessão em infra do mundo é nosso. Amanhã iniciamos a nova temporada de leilões do Ministério da Infraestrutura. São 22 aeroportos, 5 terminais portuários e uma ferrovia leiloada em 3 dias. Até 2022 contrataremos o equivalente a 40 anos de orçamento atual da nossa pasta. O Brasil do futuro já nasceu. Estamos marcando a história com o maior programa de concessões do planeta. Uma revolução na infraestrutura de transportes brasileira. Investimento, geração de emprego e competitividade na veia. Um Brasil grande, que abre caminho para ser maior ainda. Até 2022 serão 260 bilhões contratados, fruto das parcerias com o setor privado. São quase 40 vezes o atual orçamento do Ministério da Infraestrutura, colocados à disposição dos brasileiros de forma rápida e eficiente. Temos um programa atrativo, com segurança jurídica, redução de riscos, solidez regulatória, certeza de retorno e, o mais importante, a vontade do governo federal de transformar para sempre a logística do país. O que se prova com os mais de 41 ativos leiloados entre 2019 e 2020. Foram 44 bilhões em investimentos contratados e 13 bilhões em outorgas. E não vamos parar. Em 2021, apenas no mês de abril, serão 29 ativos leiloados, terminais portuários, aeroportos, ferrovias e rodovias que levarão o Brasil a outro patamar. Isso é bom para o Brasil, é bom para o cidadão e também é bom para o investidor. O Brasil do futuro é grande e você pode fazer parte dele hoje. É exatamente esse o espírito, né? O Brasil do futuro é grande e eu acho que é a percepção que permeia, né, que está embutida aí nos nossos investidores. E é por isso que a gente acredita muito no sucesso daquilo que vai ser feito agora. Bom, vamos começar a nossa apresentação, que vai trazer um pouco mais de detalhes sobre o nosso programa de infraestrutura e sobre o que vai acontecer ao longo dessa semana, né? E, obviamente, dando alguns highlights do que vai acontecer na sequência, nos próximos meses e no próximo ano. Bom, nós temos o maior programa de concessões do mundo e, efetivamente, nós já conseguimos, entre concessões realizadas e renovação antecipada dos contratos de concessão de ferrovia, transferir para a iniciativa privada ou celebrar com a iniciativa privada contratos para 41 ativos, né? Isso traz uma carga muito grande, primeiro de investimento, são 44 bi de investimentos já contratados, e isso representa aí mais de 6 vezes o que nós temos de orçamento anual no Ministério da Infraestrutura. Uma geração de outorga de 13,4 bi, que obviamente contribui em alguma medida para o esforço fiscal do Estado. Não é o nosso objetivo outorgas, tanto é que nós estamos, por exemplo, usando outorgas para fazer investimento cruzado em ferrovias. Nós estamos usando outorgas para trazer mais investimentos ou para amortecer riscos em concessões ou de rodovias ou mesmo de ferrovias, mas é um dado importante. Agora, o nosso objetivo primeiro não é a arrecadação, nosso objetivo primeiro é a geração de investimentos, porque com os investimentos virão os empregos. E nós temos aí, né, pelas metodologias disponíveis, né, do Banco Mundial e do BNDES, uma quantidade grande de empregos diretos, indiretos e empregos gerados pelo efeito renda. Com aquilo que nós já produzimos, em torno de 600 mil novos postos, né, um pouco mais do que isso, 659 mil novos postos. E a ideia é transferir para a iniciativa privada mais de 50 ativos no ano de 2021, e nós vamos dar o pontapé inicial com a InfraWeek, onde a gente já transfere 28, né, os 22 aeroportos, a ferrovia de integração Oeste-Leste e também 5 terminais portuários. A nossa meta, ou seja, mais 10 bi de contratações, e não vai parar por aí, porque na sequência vem o BR-153 Goiás Tocantins, vem BR-163 Pará, vem Nova Dutra, vem 381 Minas, 262 Espírito Santo,
Vem STS 08 e 08A no Porto de Santos, são os 2 grandes terminais de líquidos da Lamoa. Vem privatização do Porto do Espírito Santo, vem privatização do Porto de Santos, e aí depois mais 16 aeroportos. Então não para, a nossa ideia é contratar até o final do ano que vem 260 bilhões de reais, ou seja, quase 40 vezes o nosso orçamento anual. Isso mostra que a intenção do Ministério da Infraestrutura é a provisão da infraestrutura por meio do capital privado. Isso significa que quando nós vamos sentir uma repercussão econômica forte disso, lá em 2024, 2025, 2026, quando esse investimento estiver se materializando. Então, observem que nós temos aí 50 ativos para esse ano, a gente está falando de mais de 84 bilhões de investimentos, né, entre rodovias, portos, aeroportos e ferrovias, uma quantidade muito grande de empregos gerados, né, em termos de diretos e indiretos, efeito renda por meio desses contratos, e até o final do ano, então, 260 bi de investimentos, que é algo que vai contribuir muito, né, com a diminuição do nosso gap de infraestrutura e também com a geração de emprego. Então a gente vai ver o Brasil paulatinamente se transformando num grande canteiro de obras por meio da parceria com o setor privado, por meio desses investimentos privados que serão contratados. A confiança que esses investimentos vão se materializar parte da curva, função da curva de aprendizado que nós trilhamos ao longo desses anos, que nos permitiu fazer estruturações cada vez mais sofisticadas e que, de fato, despertam a atenção no mercado. O mercado brasileiro é um mercado com grande potencial de crescimento, nós temos um portfólio que é uma coisa que chama a atenção, até porque a combinação dos ativos muitas vezes geram sinergias que alavancam resultados. Nós temos excelentes ativos, os melhores ativos da infraestrutura brasileira, como o Porto de Santos, a Nova Dutra, Congonhas, Santos Dumont, estão sendo ofertados à iniciativa privada e no final das contas teremos aí excelentes resultados, porque o retorno que esses ativos trazem estão de fato atraindo o investidor privado e a nossa ideia é capturar esse excesso de liquidez e aparecer com vantagem em relação aos nossos pares, aos nossos competidores internacionais. Com isso, a gente vai ajudar o Brasil a enfrentar, a suplantar um desafio, que é o desafio do pós-crise, do pós-pandemia, que vai ser, de fato, o desafio do trabalho, o desafio da geração de emprego. Temos vários outros benefícios, externalidades que muitas vezes não são monetarizadas, né? Como a redução nas emissões de gás do efeito estufa, né? Então, uma redução importante que mostra também o nosso compromisso com a sustentabilidade. Observe que só a Ferrogrão, por exemplo, pode tirar da atmosfera 1 milhão de toneladas de CO2 todos os anos. Nós temos uma redução no tempo médio no deslocamento das pessoas e isso tem um impacto econômico muito grande, é uma externalidade que deve ser monetarizada, uma redução também de mais de 2% no custo total de transportes e aos poucos a gente vai se tornando cada vez mais competitivo. Então aquela máxima do país eficiente da porteira para dentro e não eficiente da porteira para fora vai ficando no passado. Tivemos já uma redução importante em termos de frete no ano passado, né? Tivemos um crescimento também do Arco Norte, que já se iguala em termos de movimentação com os portos do Sul e Sudeste. Então a logística do Brasil ela vai ficando cada vez mais equilibrada. Lançamos agora o Plano Nacional de Logística, que mostra que com aquilo que a gente está plantando, nós vamos ter uma matriz muito mais equilibrada daqui a 15 anos, em 2035, com uma participação muito mais expressiva da cabotagem, uma participação muito mais expressiva do modo ferroviário, que vai nos aproximar da participação do modo ferroviário em países desenvolvidos. Também teremos uma redução no tempo médio para o transporte internacional, da ordem de 1,26%, e uma redução no tempo médio para a defesa e segurança nacional, ou seja, aquela consideração da mobilização em função daquilo que vai ser gerado em termos de infraestrutura de transporte. Também é uma coisa importante e também está sendo contemplada nos nossos modelos. O programa é extremamente atrativo, primeiro, por causa da estabilidade, né? Nós temos um ambiente normativo que favorece o negócio. Nós temos uma tradição de respeito a contratos. Observe que esse ano nós vamos licitar concessões
que foram originalmente licitadas na década de 90 e que estão tendo seus contratos expirados agora. Ou seja, atravessaram vários governos com ideologias, com direcionamentos diferentes, no entanto, os contratos foram preservados. E agora a gente novamente oferece esses ativos para a iniciativa privada. Então, contratos que atravessaram o governo Fernando Henrique, o governo Lula, o governo Dilma, o governo Temer, o governo Bolsonaro, e que agora novamente foram cumpridos, né? Houve respeito por parte do Estado e que agora novamente são oferecidos à iniciativa privada. Nós temos aí a questão da previsibilidade, então planejamento e monitoramento contínuo, né, com resultados que já são percebidos, uma redução de risco por meio de uma matriz que está cada vez mais equilibrada, então os contratos atingiram um nível de sofisticação em que a gente consegue compartilhar de uma maneira muito mais efetiva o risco de demanda, o risco de câmbio e com instrumentos financeiros endógenos aos contratos que nos permitem, então, trazer esse equilíbrio. Uma solidez regulatória e também uma segurança jurídica muito maior em função do que trouxe o decreto de relicitação, o decreto de arbitragem, ou seja, nós temos hoje contratos que são mais adaptáveis aos solavancos das conjunturas, né? E a gente demonstrou isso agora na questão dos aeroportos. Fomos abatidos pela pandemia, reconhecemos a pandemia como uma situação de caso fortuito e força maior, entramos com uma série de medidas de proteção de caixa, na sequência fizemos o reperfilamento de outorga, os reequilíbrios econômicos e financeiros, e a repercussão disso no mercado internacional foi excepcional, e é por isso que a gente está muito confiante no leilão de amanhã, que inaugura a nossa série de leilões dos 22 aeroportos, porque o mercado percebeu a forma como nós tratamos na via da regulação a questão da pandemia, né? Então nós temos a evolução do marco contratual e regulatório, a possibilidade da resolução de disputas pela via do privado, né, pela via da arbitragem, né, uma evolução de compliance, de transparência, além desse histórico, né, de cumprimento de contratos. Quando a gente alia isso ao mercado consumidor, que tem muito potencial de crescimento, e as excelentes taxas de retorno, a gente mostra que é exatamente isso que o investidor almeja, anseia, e é por isso que a gente deve ter leilões aí extremamente bem-sucedidos. Nós temos aí, por exemplo, nos aeroportos já uma participação expressiva do investimento privado. Agora, é muito marcante o que nós vamos fazer nessa semana. Observem que a gente transfere na quarta-feira 22 aeroportos para a iniciativa privada, que é o mesmo número de aeroportos transferidos nas 5 rodadas anteriores. Então, numa única rodada, a gente transfere a mesma quantidade de equipamentos que foram transferidas ao longo deste tempo esse que nós trilhamos nessa curva de aprendizado. Observe que nós temos um investimento privado já bastante expressivo em termos de aeroportos, nos idos aí de 19, 20, 17 bilhões de reais já de investimentos realizados, né, do que foi feito até 19 e também 2020, e uma quantidade de empregos muito grande geradas por esses equipamentos que já passaram para a mão da iniciativa privada. Nas ferrovias, da mesma forma, nós em 2019 e 2020 tivemos um investimento expressivo, atingimos aí 8,39 bi, mas já temos aí mais de 25 bilhões contratados nas renovações antecipadas de Estrada de Ferro dos Carajás, Vitória Minas e Malha Paulista, além daquilo que está previsto na Ferrovia Norte-Sul, também a construção da Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, que vem como investimento cruzado, né, e contrapartida à renovação da Vitória Minas, além do investimento que vai ser feito na Ferrovia de Integração Oeste-Leste, e na quinta-feira a gente contrata mais 3,3 bi, que é justamente aquilo que virá com o leilão da Ferrovia de Integração Oeste-Leste. Nos terminais portuários nós temos uma explosão muito grande, então nesses últimos 2 anos, em termos de arrendamentos portuários e terminais privados, 14,5 bi, também uma geração forte de emprego. Então cada investimento que a gente faz, que a gente contrata é celebrado em função dos muitos pais de família que terão acesso ao trabalho, que terão acesso ao emprego, né? Que é uma coisa fundamental. É por isso que o nosso foco sempre é a geração do investimento, porque
porque a geração de investimento é que vai diminuir o gap de infraestrutura e também vai atuar na geração de emprego. Então a gente inaugura agora a maior temporada de leilões de infraestrutura de transporte no nosso país. Nós começamos com uma semana que vai ser uma semana aí vitoriosa, né, onde 28 ativos serão transferidos em 3 dias, contratamos 10 bilhões, que supera bastante aí o nosso orçamento anual do Ministério, são expectativa de 640 milhões em termos de geração de outorga, né, embora não seja também o mais fundamental, e uma geração forte de empregos, que essa sim vai fazer a diferença com a vida de muitos pais de família. Como nós dissemos, são 22 aeroportos, então a mesma quantidade que nós fizemos em todas as rodadas anteriores. Novamente a gente repete o modelo de leilões em blocos. Teremos aí o bloco norte com a participação dos aeroportos de Manaus, que é um grande aeroporto, tem um grande terminal de cargas. Só o terminal de cargas é responsável por 40% da receita do bloco como um todo. Nós temos lá também o aeroporto de Boa Vista, o de Tefé, o de Tabatinga, o de Cruzeiro do Sul, de Rio Branco, de Porto Velho. Imagina que nós podemos ter, por exemplo, um grande operador, um operador europeu, operando esses aeroportos. Isso vai trazer um novo conceito para uma região onde conectividade aérea é fundamental. Nós estamos falando de 1,4 bi de investimento nesse bloco. Teremos o bloco central com os aeroportos de Palmas, Imperatriz, São Luís, Teresina, Petrolina. Também um bloco extremamente importante, 1,8 bi de investimento. Observe que ele agrega ou capitais ou cidades muito importantes do Nordeste e Centro-Oeste. E o bloco Sul, que temos ali o aeroporto de Curitiba, Bacaxeri, Londrina, Foz do Iguaçu, Joinville, Navegantes, Uruguaiana, Bagé e Pelotas, né, e que responde aí por 2,8 bi, também com equipamentos extremamente importantes. Então, 6,8 bi na soma desses 3 blocos, né? O modelo de blocos foi inaugurado em 2019, com leilão de 12 aeroportos, foi um modelo bem sucedido, então já testado, e é a forma de a gente transferir todos os ativos da Infraero para o setor privado, e no ano que vem nós já estamos com os estudos em andamento para transferir os 16 aeroportos remanescentes, incluindo o de Congonhas e o Santos Dumont. Temos na Bahia, né, o leilão, né, da ferrovia de integração Oeste-Leste. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, o projeto de infraestrutura mais estrutural do Estado. É uma ferrovia que vai, num primeiro momento, se dedicar ao transporte do minério de ferro, no momento em que o minério de ferro está muito bem precificado no mercado internacional, então está fazendo muito sentido a gente ter uma ferrovia para minério. No entanto, o minério vai responder por uma parcela só da capacidade ferroviária. Então a gente tem uma grande capacidade ainda que remanesce e que vai ser paulatinamente absorvida com os grãos, né, com as commodities agrícolas que virão do oeste do estado. Nós já estamos trabalhando nas obras do trecho de Caetité para Barreiras e dando a equação para o trecho Barreiras-Figueirópolis, ou seja, nós estamos conectando a FIOL à Ferrovia Norte-Sul. Como já estamos fazendo, iniciando a obra da FICO, e ela deve começar agora em maio, já estamos trabalhando na estruturação daquilo que será a concessão da FICO com a FIOL até Caetité. Ou seja, com esse leilão que a gente faz na quinta-feira, e mais aquilo que a gente já está trabalhando em termos de estruturação, nós vamos constituir um grande corredor ferroviário oeste-leste, a semelhança do que nós temos no sentido norte-sul. Significa que a gente está aumentando a oferta de transporte ferroviário e aumentando a quantidade de portos que serão acessíveis via ferrovia. Então, no final, é uma disponibilização de oferta que, com certeza, vai ter um reflexo em termos de tarifa, e é por isso que a gente pode dizer que o nosso produtor vai ficar cada vez mais competitivo no cenário internacional, e aquela lógica do país eficiente da porteira para dentro e não eficiente da porteira para fora está ficando aí cada vez mais no passado. Então, um contrato de 35 anos de duração, ligando Ilhéus a Caetité, onde o investidor vai fazer a obra da ferrovia, vai operar a ferrovia e também vai fazer o seu terminal privado lá no Porto Sul, né? Então, ele recebe um investimento que foi feito pelo poder público, complementa esse investimento, conclui a obra, né, e faz a operação.
Teremos também os nossos 5 terminais portuários, 4 em Itaqui, são terminais de líquidos, são 2 terminais brownfield, 2 terminais greenfield. Estamos bastante confiantes. Esses terminais sempre são importantes para a logística de combustíveis e para a integração dessa logística, principalmente no que diz respeito norte, nordeste. Além disso, temos um terminal de carga geral e madeira lá em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Então, esses 5 terminais se somam a outros 20 que nós leiloamos desde 2019 e mais 69 contratos de terminal de uso privado, ou seja, a gente tem já uma quantidade de investimento contratado bastante grande, né? E no final das contas o setor portuário tem dado respostas muito positivas. Então aquela visão do setor portuário ineficiente também já é uma visão ultrapassada, uma visão do passado. Observe que o setor cresceu 4,2% no ano passado, mesmo com a pandemia, movimentando 1,150 bilhão de toneladas nos principais portos do Brasil, que experimentaram crescimento, portos que vinham dando prejuízo, que hoje dão lucro, né, e que já se preparam para o processo de desestatização, como vai acontecer ainda esse ano com o Porto do Espírito Santo, como vai acontecer também com Santos. Nesses 5 terminais que nós vamos leiloar na sexta-feira, nós teremos aí 600 milhões de reais de investimentos contratados. Então, de fato, a gente está falando aí de uma semana bastante rica, uma semana bastante importante, que nós vamos ter a alegria de celebrar essa aliança com o setor privado na B3, né, que está nos recepcionando, que traz essa confiança, essa competência para a realização dos leilões, que coroa, né, uma trajetória aí de estudo, de dedicação das várias equipes, a equipe do Ministério, por meio da Secretaria de Fomento, das secretarias finalísticas, né, a Secretaria de Aviação Civil e a Secretaria de Portos e Transportes Aquaviários, que coroa o esforço da empresa de planejamento e logística, que vem se notabilizando pelos bons modelos, né, pelo sucesso na realização de leilões, né, o esforço também de todos que trabalharam para viabilizar o leilão, como a consultoria jurídica, como o esforço das equipes que estão hoje lotadas no programa na Secretaria Especial do Programa de Parceria de Investimento do Ministério da Economia, e vamos aí ter uma semana de celebração de vitória quarta, quinta e sexta, e nos intervalos aí dos leilões nós teremos a oportunidade também de conversar com os investidores, com os fundos, com os bancos, fazer um update do que está acontecendo na nossa infraestrutura e apresentar mais detalhes dos projetos que estão por vir. Então, Daniel, obrigado aí pela oportunidade, e acho que estamos oficialmente abrindo a nossa InfoWeek com a participação da B3. Pessoal, e agora nosso vídeo está chegando ao final, mas não se esqueçam de deixar o like, se inscrever, compartilhar e ativar os sininhos para receber as notificações e ficar por dentro de tudo que acontece no Brasil. E até o próximo vídeo.